Satanás chegou para Jesus na tentação e disse assim: você não é filho de Deus? Então faça alguma coisa a seu favor, use o seu poder a seu favor. Jesus nunca usou o poder que ele tinha em favor dele. Então manda aí que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus vai lá em Deuteronômio 8, ele não cita o versículo todo, ele cita metade. Ele fala assim: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O homem vai viver da palavra que procede da boca de Deus. Você entende isso? Então, quando eu estava começando na fé, quando cantava isso, eu desabava. Começava a chorar. Eram as primeiras revelações da existência de Deus, né? Eu vinha daquele mundo triste, angustiado. E Deus cuidava de mim, né? Buscar, nem só de pão viverá o homem. Quando eu comecei a entender isso, eu desabava em chorar. Hoje virei uma pedra, não choro. Fala bem, pastor. Não preciso mais chorar. Eu já saí do nível primário. Você também, né? A emoção é gostosa. Esse negócio, quem chora, não, é quem canta. Eu ia dar uma gafe. A emoção é gostosa, mas ela é imatura. Mas quando você entende, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus, ainda que não sinta nada, é a coisa mais poderosa que existe. Porque diante de qualquer adversidade você vai superar. Você não vive mais por emoção, você vive pela fé. Fala assim, amém. Então vamos à palavra de hoje, né? Gálatas capítulo 1. Nós estamos numa série de pregação de Gálatas. Então Gálatas capítulo 1, vamos ler versículo 1 a 9. Então você preste bastante atenção nisso que você vai ouvir hoje. Eu posso só falar, mas o Espírito tem o poder de fazer você ter revelação lá dentro. É que nem uma lâmpada que acende. Quando você vai entrar no seu quarto, está escuro, você vai lá no interruptor, liga lá a tomada e acende aquela lâmpada. A revelação da palavra de Deus é isso. Você ouve aquilo aí dentro de você, lá no Espírito, acende a luz. O Espírito acende a luz. Aí você entende aquilo de uma forma viva. Uma forma viva que te queima, que te acende por dentro, que torna você vivo por dentro. Então isso é a coisa mais gloriosa que pode acontecer dentro de nós. Então vamos lá, Gálatas capítulo 1, versículos 1 a 9. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. A todos e todos os meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Preste atenção, nós vamos falar isso hoje. Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, quer dizer, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Vamos orar. Senhor, estamos diante de uma verdade profunda, Senhor. Nós não estamos aqui brincando de igreja, Senhor. Nós não estamos aqui falando que tudo vai se resolver na vida da pessoa. Às vezes não vai. Mas nós queremos o aperfeiçoamento, o amadurecimento das pessoas.
É isso que o nosso coração anseia, que cada um que está aqui seja incendiado pela revelação da tua palavra, seja vivificado pelo poder da tua palavra. Assim nós cremos que será. Pela fé oramos em nome de Jesus. Amém. Então a pergunta será mesmo: por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Nunca esqueça isso. Por quê? O que aconteceu com a igreja? Paulo foi na região da Galácia, fundou muitas igrejas. E ali ele ensinou sobre o chamado na graça, o evangelho da graça. O que é o evangelho da graça? É que Deus, a partir da morte de Cristo na cruz, Ele salva o homem pela graça, dá tudo gratuitamente para o homem. Deus, através de Cristo na cruz, fez tudo que o homem precisava para ser salvo, liberto, se tornar um filho, para ter o Espírito Santo, se tornar um herdeiro de Deus, um justificado. A morte de Cristo na cruz é uma coisa tão gigantesca, que satisfez toda a justiça de Deus. Então, essa graça é derramada sobre o homem através de Cristo. E Deus dá para o homem gratuitamente o que ele nunca poderia ter. E faz pelo homem o que o homem nunca poderia fazer por si mesmo. Então isso é a graça de Deus. Presta atenção. O homem é salvo por esta graça. Esta graça é pela fé. O homem é salvo pela fé. E Paulo fala em Efésios 2:8: isso não vem de vocês, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então o que é ser salvo? É alguém que foi libertado das mãos do diabo, já foi tirado do cativeiro, das prisões, tirado da condenação eterna, já foi. E por fim ele vai herdar a vida eterna quando ele sair desse corpo. A salvação começa nesta vida, aqui, agora. Então, eu preciso entender o que é ser salvo. Se eu digo que sou salvo, eu estou afirmando: olha, eu já fui liberto do império das trevas. Se eu vivia em cativeiro, eu já fui tirado do cativeiro pelo Senhor Jesus. Se eu vivia preso em prisões, já fui tirado das prisões. Se o diabo tinha qualquer vantagem sobre a minha vida, já fui libertado disso. E por fim, eu vou viver a vida eterna. E Deus garante o que Ele fez por mim. Deus garante essa libertação. Ele garante o que eu crio. Deus garante isso. Então a coisa mais rica que uma pessoa pode descobrir e ter é o entendimento do que é ser salvo. Então Paulo explicou isso direitinho para os Gálatas, mas chegou os judaizantes, o pessoal da lei. Quem é o pessoal da lei? Aquele que põe jugo nas pessoas, aquele que enche a pessoa de obra. Olha, para você ser liberto, você tem que pagar isso, fazer aquilo, passar óleo, fazer campanha, subir no monte, descer no monte. Você não pode pôr essa roupa. Se você faltar no culto uma vez, você está arrasado. Olha, o demônio está na tua vida, o demônio. Esse é o pessoal da lei que enche a igreja de cativeiro e mantém a pessoa com essa mentalidade escravizada, dominada, amedrontada. Esse é o pessoal da lei. Não, olha, se você não guardar isso, não guardar aquilo, não fizer jejum, não observar a lei de Moisés, não fizer os votos, não cumprir a campanha, enche a pessoa de coisas para fazer. Isso, mais o que Cristo fez na cruz, vai redundar em libertação e salvação. É isso que é o pessoal da lei. É o que mais você vê hoje. O que mais você vê hoje é um peso sendo posto sobre a igreja. Você tem que pagar preço, fazer isso, fazer aquilo, jejuar, se matar, 7 dias disso, 7 dias daquilo. Se você não fizer tudo isso, você está arrasado, nada vai acontecer na sua vida. Mas e o que Cristo fez na cruz? Não é suficiente, eu tenho que pagar toda essa pressão aí. Então o que mais você vê é esse peso sendo posto. Então aconteceu isso. Entrou lá os judaizantes, o pessoal da lei, e disseram para os Gálatas: não, vocês têm que associar a fé em Cristo um monte de obras da lei.
Juntando as duas coisas é que vocês vão ser salvos. Então, os Gálatas, ao invés de ficar na graça de Deus firmes, eles começaram a assimilar essas coisas e começaram a deixar o que Paulo havia ensinado. Então Paulo chama isso, olha aqui, admira-me, versículo 6, que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. Então o que é esse outro evangelho? É esse evangelho do jugo, da lei, do peso, que escraviza, que oprime, não é? Que mantém a igreja controlada pelo líder, não é? Que controla a vida de todo mundo, que oprime, sabe? Isso é o outro evangelho, que não é o evangelho da graça de Deus. Depois ele fala: o qual não é outro senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então o que é perverter o evangelho de Cristo? É você associar à obra da cruz um monte de evangelho de coisas de homens. Anular a cruz pelas suas obras. Então isso é um evangelho pervertido, perdeu a pureza. E ele continua dizendo: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, né, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, como eu tenho que tratar o evangelho que vá além? Seja anátema, seja amaldiçoado. Então, ainda que um dia você esteja no teu quarto e apareça um anjo brilhante lá, né, com aquelas asas assim, que nem essa impressão de anjo, com aquelas asinhas, né, que nem uma criancinha, aparece lá um anjinho e fala: olha, você não é salvo pela graça, queira perverter o evangelho da graça. O que você tem que fazer? Qualquer pentecostal diria assim: ô glória, é isso que eu quero, pode falar. Aí o anjo fala para você tudo ao contrário do evangelho da graça, ele vai fazer, vai dar glória ainda. Ainda que um anjo apareça para você e queira tirar você da graça, Paulo disse o quê? Seja amaldiçoado. Você tem que ser rígido, firme, entende? Não se deixar levar e ser envolvido. E Paulo fala: mas ainda que nós, se eu mudar o discurso, Paulo fala, né? Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito: se alguém vos pregue o evangelho que vai além do que recebesse, seja anátema. Então nós estamos trabalhando nesse prefácio, nessa saudação, nesse começo dessa carta. Então nós explicamos no versículo 1 que Paulo era um apóstolo não da parte de homens. Domingo passado falamos sobre essas duas palavrinhas no versículo de número 3, graça e paz. Falamos sobre a graça de Deus e a paz que Jesus Cristo trouxe. E hoje nós vamos falar desse versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Para que Jesus Cristo veio ao mundo? Por que Deus se fez carne? Por que Ele veio ao mundo? Por que Deus largou a glória dele, largou os céus, se transformou num homem, se fez homem e veio ao mundo? Por quê? Primeiro, para todo aquele que acreditar nele não se perca, não pereça, vai ter uma vida eterna. Então Paulo diz para Timóteo que Cristo veio trazer a imortalidade mediante o evangelho. Então todos nós vamos morrer, né? E se costuma dizer: morreu, descansou. Não descansou não, você entrou na eternidade. Então Cristo, ele veio trazer uma vida eterna, uma vida após morte deste corpo, eterna, sem sofrimento. Ele veio trazer uma super dimensão de vida, uma vida eterna. E segundo, ele veio nos desarraigar deste mundo perverso. Olha, leia o versículo 4 de novo: o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados. Para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Então a vontade do nosso Deus e Pai é que através de Cristo sejamos desarraigados deste mundo. E como Ele trata este mundo? Esse mundo que você está vivendo, um mundo perverso, né? Um mundo perverso. Então, perversão é uma coisa que está corrompida, foi pervertida. E o que é esta palavra desarraigar? O que é desarraigar? É arrancar pela raiz,
arrancar, como se Deus chegasse através de Cristo em cada um de nós que cremos e nos arrancasse pela raiz, não deixar absolutamente nada enraizado neste mundo perverso, esse mundo corrompido. Então eu quero falar um pouquinho deste mundo corrompido. Então vamos lá. Em Gênesis, né? Você já sabe que é Gênesis. Para você entender isso tem que ser Gênesis. Gênesis capítulo 3. Você já sabe que Deus havia dado uma ordem para o homem não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele comesse, ele morreria. Você já sabe que ele comeu e ele morreu. E todo o nosso mundo, ele entrou num sistema de perversão, de corrupção. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 17 até o 19, todos acharam? Diz assim: e a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Agora a terra vai produzir um monte de coisas que Deus não projetou para que produzisse. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então o homem iria voltar para a terra, iria morrer. Então Deus fala: oh, Adão, por que você fez isso? A terra. Quando Deus fala terra aqui, ele fala todo o nosso sistema terreno, o nosso planeta, todo ser vivente, desde os vegetais, animais, o ser humano. Então ele falou que a terra, não é que Deus amaldiçoou, que ela é ruim, agora eu vou amaldiçoar. Não, quando Adão pecou, ele abriu um portal, para que você entenda, para que entrasse essa maldição e pervertesse todo o nosso sistema. Então a terra toda, meus irmãos, ela está pervertida, contaminada. Todo ser vivente, desde os animais, está pervertido, está contaminado, corrompido. Até os vegetais, você olha que tudo é lindo, mas tudo tem uma perversão, tudo tem uma competição, uma concorrência. E o homem, por sua vez, nesse sistema, ele está totalmente estragado. A raça humana é uma raça estragada, violenta, depravada, destruída, corrompida. O vírus da morte, do mal está nela. Então, eu preciso entender que eu estou vivendo num sistema estragado, destruído por causa da maldição que existe na terra. Esse mundo é um mundo corrompido, o ser humano está corrompido, está destruído. Todo ser humano é corrompido, exageradamente corrompido, conforme nós vamos ver na palavra de Deus. Esse mundo é chamado de mundo tenebroso, região da sombra da morte, região do mal, terra de escuridão, de morte, pela palavra de Deus. Então você tem que entender, olha, você olha o cenário mundial, é morte, é homicídio, é suicídio, é o homem se matando, é a corrupção generalizada em tudo que você vê. Olha aqui no nosso Brasil tudo que está acontecendo, a corrupção da liderança disso, liderança daquilo, a violência. Não é normal, tudo está estragado. Nós estamos num sistema corrompido, destruído por causa da maldição, destruído por causa do pecado. Então eu tenho que entender que a raça humana é uma raça contaminada, estragada. O vírus está nela, todos nós, por isso que o homem morre. Uma vez eu estava pregando evangelho para uma pessoa, ele dizia assim: pastor, se Deus é bom assim como o senhor fala, por que existe doença? Por que as crianças nascem defeituosas? Por que nascem crianças cegas? Por que nascem crianças defeituosas? Porque existe esse monte de doença. Eu não posso acreditar num Deus que deixa tudo isso acontecer. Por que os pobres são oprimidos? Por que existe tanta violência? Eu não posso acreditar num Deus. Por que existe isso? Porque o sistema todo é corrompido, é estragado. O ser humano é um ser estragado, depravado,
contaminado pelo pecado. Nós somos assim, nós somos pecadores salvos, mas estamos dentro desse contexto, né, de escuridão. Porque existe tanta doença? O tempo todo é doença. O tempo todo a pessoa é doença disso, doença daquilo. Pela graça de Deus, o homem descobre um monte de medicamentos. Porque existem vícios sem parar. Porque existe isso e o homem gosta. Porque é isso que destrói tanta coisa, por causa desse estrago, dessa maldição. Então, se não tiver uma visão disso, eu vou ter dificuldade de entender o resto da Bíblia. Eu vou ter dificuldade de entender a obra da cruz. Eu vou acabar vivendo no evangelho de obras, achando que eu consigo produzir uma coisa boa que se iguala à cruz. Então esse nosso mundo é um mundo de trevas, destruído, de sofrimento. De sofrimento, existe fome. Neste momento que eu estou te falando, existe um monte de crianças passando fome, esqueléticas. Você está entendendo isso ou não? Nesse momento que eu estou te falando, tem gente morrendo nas UTIs, dezenas e milhares no mundo todo. Nesse momento tem um monte de adolescentes grávidas fazendo aborto, tirando aquela criança de dentro delas, matando. Nesse momento no mundo todo tem milhares de drogados se drogando, gente matando outro. Tem nesse momento, nesse minuto aqui, meus irmãos, o mal está acontecendo generalizado no mundo todo, a corrupção está geral. Nesse momento que eu estou te falando, você está sentadinho aqui, nesse calor, né? Então, quando Deus disse para Adão: Adão, maldita é a terra, agora a terra está pervertida, olha os vegetais, agora a terra vai começar a produzir cardos e abrolhos. O que são cardos e abrolhos? São ervas espinhosas, trepadeiras espinhosas que sufocam a boa semente. Que você vê que a natureza é uma concorrência, um vai crescendo, indo por cima do outro, vai sufocando o outro. Tem umas trepadeiras que vão subindo, cobre a planta toda, mata uma grande árvore. O tempo todo existe uma concorrência que vai se destruindo o tempo todo. Uma coisa que me choca muito, duas coisas que me chocam muito: quando um adulto faz o mal para uma criança, não gosto nem de ouvir. E quando eu estou assistindo lá aqueles filmes da Amazônia, da África, e o leão, acho que eu não gosto muito do leão. Apesar de Jesus ser comparado ao leão da tribo de Judá, nós cantamos isso, ele vai lá e mata. Você vai falar assim: é um equilíbrio na natureza, tudo bem. Mas ele vai e corre lá atrás da zebra, do veado, né? Corre lá atrás daqueles... tudo isso aí que você assiste. E aquilo me agride, porque, veja bem, no começo eles comeriam erva do campo. Eles não comeriam os outros seres viventes. Deus não projetou para ser assim. Mas ele vai lá e morde aquilo na garganta e mata, e estraça ali. Ele come a vida do outro. Isso é uma violência enorme. Eu, quando estou assistindo, gosto da paisagem, de ver tudo aquilo, mas quando vem esse lado agressivo, destrutivo, que um tem que matar o outro para comer, ele vive comendo a vida do outro, é uma coisa que me agride muito. Eu não gosto muito disso. Por que é assim? Porque é a maldição, um come o outro. Não vou falar do que nós comemos, né? Não é violento, não é violento isso. Você vê aquele leão pega no pescoço da zebra, coitado da zebrinha, não tem nada para se defender. O leão com aquelas garras terríveis vai lá, mata e come. Na nossa cabeça é tão normal, a gente vê isso sempre, mas não é uma violência. Maldita é a terra por tua causa. Então o sistema todo está nessa corrupção, o sistema todo. Vamos mais para frente. Aí em Gênesis capítulo 6, isso no início, nós vamos ver que o ser humano, a gente fala em violência hoje, mas naquele tempo, no começo de tudo, a violência chegou num ponto terrível. Olha lá, corrupção do gênero humano, capítulo 6 de Gênesis.
Versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro em seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Agora olha esse versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Então, todo ser que tem vida aqui no planeta, o caminho está corrompido, está estragado, a coisa é contrária. A coisa é contrária, não tem como. Então, Noé, Deus disse para Noé, agora eu vou mandar um dilúvio e acabar com tudo, vou continuar a criação através da sua família. Então naquele tempo Deus olhou e viu todo ser vivente corrompido, estragado, a violência estava grande. Então Deus resolveu acabar com aquela geração, só preservou Noé e a sua família. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Quando Paulo fala desarraigar deste mundo perverso, mundo de trevas, né? E o ser humano não é boa coisa. Não é boa coisa. Olha aqui mesmo, Deus fala no versículo 3, olha, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, seus dias serão 120 anos. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, versículo 5, e que era continuamente mal o desígnio do coração. Então quando a gente vê um homem matando o outro, um homem roubando o outro, um homem dando tiro numa mulher grávida, no pai, na mãe, continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O homem é isso por dentro. O que se passa dentro dele é uma coisa continuamente má. A raça humana toda é assim. Então o que nós estamos vendo, esse quadro de violência hoje, Deus já está dizendo isso há 5, 6 mil anos atrás. Continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Agora o que Jeremias fala? Vamos lá em Jeremias também, no capítulo 17 de Jeremias, bem no meio da Bíblia ali. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, depois já vem Isaías, Jeremias. Jeremias, capítulo 17, ele fala uma coisa que você já está acostumado de me ouvir. Ele fala do coração do homem. Quando ele fala do coração, é o que o homem é por dentro, o que ele sente, sua capacidade mental, sua capacidade emocional, aquilo que se passa dentro. Então ele fala assim, versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então ele está dizendo que dentro do homem, no coração do homem, é uma coisa muito enganosa. Ele diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, corrompido. Então a maldição entrou no homem, corrompeu o homem. Por isso que o homem é assim. Aonde você vai no canto do planeta, a corrupção está lá. A corrupção faz parte. Olha bem, meu irmão, tudo tem a corrupção, tudo tem a corrupção, em tudo que você pode imaginar. Então ele fala que o coração do homem é assim, e quem é assim não pode produzir outra coisa a não ser aquilo que é por dentro. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu procedimento, segundo o fruto das suas obras. Então agora vamos ver o que Paulo fala em Romanos, no capítulo de número 5, né? Depois nós vamos voltar no capítulo 3, Romanos capítulo 5.
Aquele versículo famoso, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então Paulo mostra a coisa de um outro ângulo. Ele fala assim: por um homem entrou o pecado no mundo. O que é o pecado? É esse sistema de destruição que entrou na raça humana, entrou no planeta. É esse sistema perverso que mata o homem, que mudou a natureza do homem, dos animais, até dos vegetais. É um sistema, é um vírus, é uma coisa maligna que entrou na raça humana. E por isso ele trouxe também a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E depois ele diz aqui no capítulo 3, ou você está no capítulo 5, volta uma ou duas páginas. No capítulo 3 ele diz assim, a partir do versículo 9. Ele fala: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Ele está falando isso a respeito dos judeus. Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, ele diz que todos estão debaixo desse sistema. Porque está escrito, olha, agora você tem que entender isso claramente. Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma e juntos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então ele está dizendo que toda a raça humana está extraviada. Não há um justo, não há um perfeito. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, o coração do homem por si próprio, ele nunca vai buscar a Deus como tem que ser. Se Deus não operar, não quebrar, não mexer nele por dentro. Então não há quem entenda. O conhecimento de Deus é só por revelação da palavra. Por mais que a minha mente se esforce, calcule, raciocine, eu não consigo conhecer as coisas de Deus pela minha mente. Eu posso ter informações, mas eu só posso conhecê-las por revelação no Espírito. Então ele fala: não há um justo sequer, não há um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então toda a raça humana ela é estragada. Olha as doenças psíquicas que as pessoas têm, as doenças físicas. Olha bem, meu irmão. Olha o comportamento do ser humano o tempo todo. Você vai falar assim: eu não faço muita coisa errada. Tudo bem. Mas tem uma coisa chamada pecado que está em você, que traz uma avalanche de coisas na sua cabeça, nas suas emoções constantemente. E não para, não tem descanso. Aquilo vem e vem e vem e vem e vem, não é? Quantos sentimentos estranhos brotam dentro de nós diariamente, diariamente. Continua a leitura, versículo 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Ele falando isso da raça humana. A boca eles as têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria, desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então Paulo está dando um quadro do estado da raça humana que vive neste mundo perverso. O quadro é esse. O quadro é esse. É isso que está acontecendo. E não adianta orar assim: Deus, que não haja violência, Deus não deixa acontecer isso. Não, já está tudo na palavra de Deus, que a coisa vai aumentar e vai aumentar e vai aumentar. É orar errado. Deus não deixa que se faça isso, porque já está predito na palavra de Deus que isso vai aumentar e vai crescer muito. Você percebe como a violência cresceu nesses últimos dias? Sim ou não? Você percebe isso ou não? Né? É que a gente via a coisa sempre mais lá fora, pouco aqui no Brasil. É que agora está acontecendo aqui. Está acontecendo aqui o que a gente via de longe pela televisão. Então isso vai crescer.
E vai crescer, e vai crescer. O mundo todo está debaixo de pressão. Olha o comportamento da pessoa. Um deu uma fechadinha, o outro sai e já mata. Mas é o mundo todo. Olha as torcidas dos times, como estão. Qualquer coisa é se matar. Não só no Brasil, fora dele também a coisa é geral. O homem está sendo pressionado. Tudo está sendo preparado já para o tempo do fim. Então será que você está tendo uma visão deste mundo de trevas, esse mundo de destruição, esse mundo de doença? E todos nós estamos envolvidos nisso. Nós vivemos, a diferença é que Cristo nos salvou e nos liberta, nos tirou do império das trevas. Nós somos salvos, nós somos privilegiados. Somos privilegiados. Quanta coisa Deus nos livra constantemente. Quantas doenças Ele já nos livrou, e você nem sabia que ficaria doente com aquele tipo de doença. Acredita nisso ou não? Quanto livramento Ele já nos deu de homens ruins, de coisas terríveis que iriam acontecer na nossa vida. De vez em quando você está dirigindo sempre no mesmo caminho, né? Você fala assim, hoje eu vou entrar à direita, não sabe nem por que entra. Quantas vezes Deus te livrou nesse pensamento? Entra à direita hoje, não vai no mesmo caminho. Você já fez isso? Dezenas de vezes, não é? Nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus. Mas quer queira ou quer não, estamos envolvidos em tudo isso. Então, o que Paulo tem em mente? Volta ali para Gálatas capítulo 1. Então Cristo veio ao mundo para quê? Ele fala assim no versículo 4: o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados. Para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Nos desarraigar desse mundo perverso. Agora, qual é a vontade de Deus? Segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, Cristo veio ao mundo para nos desarraigar, arrancar pela raiz de tudo isso. Deste mundo perverso. Então, esse evangelho de que tudo vai ser maravilhoso nessa vida. A turma só fala assim. Tem um monte de música que fala assim: Deus vai realizar os seus sonhos, né? Então o homem sonha um monte de coisa. E Deus tem que realizar os sonhos que o homem sonhou. Mas os sonhos que pessoas da Bíblia sonharam, não foi elas que produziram esses sonhos. Não foi a adolescente que sonhou: eu quero casar com um homem assim, elaborou um sonho para Deus cumprir na vida dela. Não foi o empresário que calculou: eu tenho um sonho de prosperar, de abrir uma indústria, e Deus vai cumprir esse sonho. Os sonhos da Bíblia foi o próprio Deus que deu. O sonho que José teve foi uma revelação. Deus precisava de um homem naquela época para ser um tipo de salvador do mundo. Iria vir uma grande fome. Naquela época, quando não tinha poluição, a terra iria entrar numa grande fome. E Deus precisava de um homem preparado para gerenciar tudo aquilo, para que não houvesse essa fome, e tivesse nutrientes. Então Deus já escolheu aquele moço José, o mais novo da família, e se revelou que faria aquilo na vida dele. Não foi José que elaborou aquele sonho. Não foi José que sonhou com aquilo porque ele quis, elaborou um projeto e Deus veio cumprir. Não, Deus se revelou em sonho para preservar a terra. Jacó teve um sonho que ele estava lá, pôs a cabeça na pedra e os anjos subiam e desciam. Não foi ele que produziu o sonho para Deus cumprir, foi Deus que deu. Quando o José, o pai de Jesus, ele iria largar Maria, Deus deu um sonho de um anjo que apareceu para ele, e dizendo: olha, essa mulher aí, não largue ela, não, de fato tudo isso que ela te disse é verdadeiro. E se revelou através de um sonho para José. Quando Herodes queria matar todas as crianças para incluir Jesus nisso, Deus deu um sonho para José: olha, pega a criança, vai para o Egito, fica até lá, até o tempo que eu disser para você voltar. Então depois lá de todo aquele tempo, Deus deu outro sonho para ele voltar. Então os sonhos da Bíblia foi Deus que projetou para se revelar, para mostrar o que ele iria fazer. Não foi criação da mente humana.
Agora você vê um evangelho aí que põe todo mundo para sonhar. Sonha isso, sonha aquilo. Chega a virada de ano, faça um projeto de vida, põe o seu sonho no papel e Deus vai cumprir o seu sonho. Não vai, meu irmão. Deus vai cumprir o sonho que Ele projetou na vida do homem. Não que o homem, por sua ganância, ou avareza, ou emoção, quer que Deus cumpra. Então, esse evangelho que tudo vai se resolver na vida, que tudo vai ser maravilhoso, que você vai ter paz, que não é o evangelho, meu irmão. O evangelho vai trazer às vezes tribulação para a sua vida, problema, porque você é crente de verdade, vai passar privações, porque está isso previsto na palavra de Deus. Esse mundo é um mundo perverso. Quanta gente frustrada dentro da igreja, sonhou, está sonhando até hoje e nada aconteceu. Então Ele veio aqui, levou sobre si os nossos pecados. Para quê? Para nos desarraigar, arrancar pela raiz cada um daqueles que crê deste mundo estragado, deste mundo pervertido. Agora, Cristo, Ele veio projetar um nível de vida superior a esta terra, uma vida eterna nos céus. É isso que eu quero que você compreenda. Ele veio garantir uma vida eterna no reino dele, o reino dos céus, um reino eterno, inabalável, que não tem sofrimento como aqui nesta vida. Então vamos ver só alguns textos para que você receba esse pensamento. João capítulo 18. João capítulo 18, Jesus está diante de Pilatos, está sendo interrogado, versículo 33 e diante. Versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Agora presta atenção, meus irmãos. Olha o que Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Então, primeira coisa, a igreja não faz parte deste mundo, tem que viver aqui, mas não faz parte do mundo. Você, crente de verdade do reino de Deus, você não é deste mundo. Você não é deste mundo, meu irmão. Nós somos de um outro reino, um reino celestial, perfeito, indestrutível. É para isso que Cristo veio ao mundo, para nos levar para este reino inabalável. Então Ele fala: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é deste mundo. Então a igreja faz parte do reino de Deus, do reino de Jesus Cristo. Ela não faz parte desse mundo. Nós não somos desse mundo. Você consegue crer numa coisa dessa? Nós fazemos parte de um reino celestial eterno, além da nossa imaginação. Os nossos olhos não conseguem ver. Então, olha no capítulo anterior, no 17, quando Jesus ora pelos discípulos, versículo 14: eles têm dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peça que, olha, veja bem, eles têm dado a tua palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então Ele está dizendo, eles não são do mundo. Aqueles discípulos haviam se convertido, eram de Deus, eram de Jesus. E Jesus diz que eles não eram do mundo. Então nós não somos deste mundo, nós somos comprados, resgatados. Cristo Jesus veio ao mundo para nos desarraigar deste mundo de trevas, deste mundo de sofrimento, deste mundo tenebroso. Você entende isso ou não? Filipenses capítulo 3. Nós temos um evangelho que só fala desta vida.
Você vai prosperar, você vai ter dinheiro, tudo vai ser maravilhoso, você vai conquistar tudo. Culto da conquista, semana da conquista, tomar posse disso, tomar posse daquilo. Em contrapartida, você vê o povo sofrendo. Você vê o povo doente, em conflito, em luta, casais se separando. Você vê um problemão enorme no meio da igreja, na vida de todo mundo, um de um jeito, outro de outro. Mas fica aquela coisa, Deus vai mudar tudo, Deus vai te dar tudo, vai resolver tudo. Deus resolve os seus problemas, vai resolver. Então a pessoa fica anestesiada, ela vem para a igreja assim, ela não está interessada em se aprofundar no reino de Deus, em conhecer os mistérios da palavra, conhecer a obra da cruz. Ela vem na igreja para alcançar alguma coisa, ter uma vantagem. É a lei de Gerson, ter vantagem em tudo. Então tem um monte de gente dentro das igrejas que não são salvos, não conhece o evangelho, não conhece a verdade. Elas são religiosas, mas não são salvas. Então Filipenses, o que eu falei? Filipenses 3. Falei Filipenses 3, não 13. 3, isso. Então diz assim, desde o versículo 17, presta atenção. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes nós. Então Paulo fala assim, olha, vocês me imitem. Andem segundo o modelo que vocês veem em nós. Como eu vou ver o modelo de Paulo? Nas cartas que ele escreveu. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu dizia. E agora vos digo, até chorando, ando aonde? Entre nós, no meio da igreja. Que são inimigos da cruz. Então eles são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, é servir a si mesmos. A glória deles está na sua infâmia. Agora, infâmia, qual a preocupação dos inimigos da cruz? Olha lá. Visto que só se preocupam com coisas terrenas. Então essa gente, esses ministros, eles estão no meio da igreja, eles não falam nada da cruz. Eles só se preocupam com coisas terrenas. É só dinheiro, prosperidade, é só isso que eles pregam. É só isso, eles servem a eles mesmos. Você aceita isso? Agora ele muda o cenário, é o versículo 20. Pois a nossa pátria está onde? Aqui na terra não, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que ele vai fazer? O qual transformará o nosso corpo de humilhação. A Bíblia chama esse corpo que nós temos um corpo de humilhação, porque o pecado está nele, ele vai morrer. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então ele fala, nossa pátria, nossa nação, o nosso reino está nos céus. Pastor, mas eu quero as coisas agora. Tudo bem, todo mundo quer. Mas você pode ter certeza, esse corpo daqui vai morrer. Você vai viver mais 10 anos? Mais 5, mais 1, mais meia hora? Daqui a pouquinho, faz assim, dá uma viradinha. Você entrou na eternidade, daqui a pouquinho. Já passou dos 40? Já passou dos 50? Passou dos 60? Então saiba que de acordo com a natureza você está pertinho. Eu estou com 56, meu Deus. Já vivi 3/4, só falta um quartinho. Deixa correr bastante. Matar o colesterol, deixar o coração bom para chegar até os 80. A gente ri, meu irmão, mas nós vamos morrer. Daqui a pouquinho vira assim, você entrou na eternidade. Se está salvo, você já entrou. Em segundos entra lá. Então às vezes parece que é distante. A gente quer agora, é agora. Eu quero tudo agora, eu quero viver, eu quero gozar da vida, eu quero aprontar, eu quero agora, né? Então
futuro, mas olha, gente, eu tô com 56. Quando eu tinha 20, eu olhava para quem tinha 56. Cara velho. Aí eu falava, bom, para chegar o ano 2000 falta tanto. Oh, glória, né? Oh, glória, aleluia. Já cheguei no 56. Não deu nem para puxar o cabelo, já foi. E daqui a pouquinho vocês vão... Não vou nem falar o que vai acontecer. Daqui a pouquinho eu vou para a glória. Quem vai de braço dado comigo? Vou levar a igreja junto. Vamos ser arrebatados, viu, mano? Queridos, a eternidade é a eternidade. Essa vida aqui é momentânea. Ela é momentânea, ela passa rápido. Ela acaba rápido, muito rápido. Então, daqui a pouquinho a gente entra na eternidade. E ali nós vamos viver eternamente. Então ele diz aqui, vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então nós vamos ter um corpo imortal, um corpo indestrutível que não morre, que não fica doente, que não tem dor, que o ossinho fica rangendo assim na bacia, que sobe escada, voa, até voa. Jesus veio mais aqui na terra para salvar os pecadores e dar essa vida eterna do que para qualquer coisa terrena. A coisa terrena é o docinho depois da sobremesa, né? Aliás, depois da janta, do almoço. É uma provinha que ele pode dar assim. Mas a nossa pátria mesmo, o lugar que você vai viver eternamente perfeito, está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, desconfie desse mundo visível, desconfie das coisas. Não, a gente pensa que a gente vai ficar aqui eternamente, né? Desconfia, ande com cuidado, olha bem o mundo como é, como as coisas mudam, como as coisas se transformam, como quem era já não é mais, como tudo passa rápido. E ande atento, seja uma pessoa esperta. Não confie, você pode estar aqui com $1 milhão. Não confia, porque isso aí não pode te preservar para a eternidade. É bom ter, se tiver, manda um pouquinho para a igreja, para a gente comprar um prédio próprio, né? Mas não confie, que se a tua confiança está nisso, a qualquer momento isso muda, meu irmão. A qualquer momento isso muda. Então, porque Jesus Cristo veio ao mundo nos arrancar pela raiz desse mundo perverso. Só mais uma coisinha, Hebreus 12, vai lá para frente. Hebreus 12, vamos ler só um versículo. Versículo 28. Ele fala assim, Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, que nada mais abala, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável. Como que eu sirvo a Deus de modo agradável? Retendo a graça, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Não é que ele é fogo, é que ele consome. Então, olha lá, vou ler de novo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, viva com sabedoria cada dia, não importa o que você passe. Geralmente a gente passa mais coisa ruim do que coisa boa. É assim mesmo. É preocupação, é problema, é isso, é aquilo e aquilo. Mas seja inteligente, fique atento que tudo isso vai passar. Agora nós recebemos um reino inabalável, meu irmão, uma vida futura, eterna, que não tem mais fim. Vamos voltar lá em Gálatas para terminarmos onde começamos. Gálatas 1. E ele diz,
versículo 4. Só o versículo 4. Rodrigo já pode vir. Ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso, o mundo estragado, o mundo corrompido. E qual é a vontade de Deus? É justamente essa vontade de Deus, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Deus querido, que está o coração desses meus irmãos, Espírito Santo, que fala, que ensina, que revela, imprime essas verdades além daquilo que foi falado, o Espírito dele, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Essa vida passa. Tiago disse que o que é a vossa vida é como uma neblina que aparece por um pouco e logo se desvanece. Assim fala no coração dele, Senhor. Nós estamos tão acostumados com essa vida terrena que às vezes perdemos a sensibilidade para a realidade. Nós estamos tão preocupados em querer isso, em querer aquilo, em fazer isso, em fazer aquilo, que muitas vezes apagamos o espírito na questão da urgência, Senhor, na questão espiritual. Ficamos iludidos como o mundo, achamos que tudo isso vai ser assim eternamente. Abençoe a todos, Senhor. Revele a verdade cada vez mais no coração de todos. Eu quero apresentar o problema de cada um, a família, a mente, o coração, o marido, a esposa, o filho de cada um, Senhor. Problemas pessoais, problemas conjugais, problemas financeiros, o socorro que vem de Deus. Eu creio que o Senhor responde, Senhor, eu creio que o Senhor responde. Assim declaro toda a igreja abençoada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fala para o teu irmão, vai nessa fé, uma semana de fé, meu irmão. Vai nessa fé.